E aqui está a nossa quarta lição nesse texto. A igreja que Deus espera é uma igreja envolvida na obra, uma igreja com discernimento espiritual, que saiba combater as heresias, que saiba combater os falsos pregadores que estão por aí em todos os lugares. Também é uma igreja perseverante nas tribulações. A gente não pode ser crente, como diz por aí, florzinha, que desiste diante de qualquer circunstância, que abandona a fé por qualquer coisa. Precisamos ser perseverantes. Mas, em último lugar, Deus espera uma igreja que se arrepende. E aqui, Deus começa com um elogio a essa igreja e Ele parte para um alerta para essa comunidade. E no versículo 4, versículo 5, podemos ler juntos, o texto está aí projetado, diz assim: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, quem imaginaria que uma igreja tão elogiada, tão empenhada, tão firme, né, contra a malignidade, contra os opositores ao Evangelho, receberia um alerta, né, tão forte do próprio Jesus? Por que esse alerta de Jesus para essa igreja? Porque até então, a perda desse primeiro amor não levou essa igreja a mudar o seu serviço, o seu discernimento espiritual, a dinâmica dela não tinha alterado. Mas se continuasse, com certeza, essa igreja ia minguar. Essa igreja ia ser prejudicada. Ela começaria a se dispersar por conta da falta desse primeiro amor. E o que é esse primeiro amor que a Bíblia está falando para nós? Que essa igreja perdeu e Cristo está dizendo, contra você, olha, contra você eu tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. E a ideia aqui, que dá para exemplificar de uma forma mais clara, é aquele casal jovem de namorado que está começando, que está assim, com a paixão saindo pelo nariz, pelos olhos, sabe, na pele. Aquele casal apaixonado que faz qualquer coisa, o menino, a menina faz qualquer coisa para estar com ela, para estar com ele, e negocia com o pai, negocia com a mãe, fala, mãe, eu lavo a louça, eu arrumo a cama, eu não sei fazer janta, mas eu faço a janta, mas me deixa encontrar com ela hoje, me deixa vê-la hoje, pelo amor de Deus. E aí Deus fala assim, meu filho, como eu gostaria que você me amasse, como você ama essa mina, ou esse mino, né? Como eu gostaria que você me amasse dessa maneira. Então, esse primeiro amor é representado mais ou menos dessa maneira. É esse fervor no coração desse jovem, dessa jovem apaixonado, apaixonada, que quer estar perto da pessoa que ama, que está conhecendo. E Jesus está falando para a igreja, você abandonou o seu primeiro amor. Você trabalha, você serve, você está envolvido na obra, você tem discernimento espiritual, você não tolera aqueles que ficam falando heresias por aí, você tem perseverado nas lutas, nas tribulações, mas o seu coração não queima mais por mim. Mas o seu coração está frio, você faz as coisas de forma mecânica, no automático, só pelo senso de responsabilidade, mas não por amor. O salmista, no Salmo 73, ele diz assim, a quem tenho eu nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Tem até uma canção, a quem tenho eu no céu, além de ti. Esse desejo no coração. E Jesus, lá em Mateus 13, ele vai falar algumas parábolas. O reino dos céus é semelhante a uma pessoa que soube que tinha um campo, que tinha um tesouro muito especial. Ele ficou quietinho, não falou nada para ninguém. Foi lá, vendeu tudo o que tinha, comprou o campo, por causa daquele tesouro. É uma igreja que se arrepende, porque ela perdeu o primeiro amor.
ela ficou tão focada no combate às heresias, no combate aos falsos mestres, aos falsos pregadores, que ela se esqueceu do primeiro amor. Ela se esqueceu desse sentimento. E muitas vezes nós precisamos entender que quando Jesus, ele é questionado sobre o maior mandamento, ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. O nosso entendimento precisa estar completo no amar a Deus, mas também o nosso sentimento. O nosso coração precisa estar pulsando por esse Deus. É conhecer a Escritura e o poder de Deus na nossa vida. E essa igreja, ela perdeu, ela não tinha mais essa emoção, esse anseio interior pela presença de Deus. Ela só fazia porque ela entendia que precisava fazer. Muitas vezes é como aquele pai, aquela mãe que trabalha, porque quer dar uma boa educação, uma boa escola, boa saúde, boas condições para os seus filhos, mas eles não estão presentes, não têm presença. Aí os filhos recebem uma boa educação, formam uma excelente faculdade, entram numa excelente empresa e têm condição de comprar coisas melhores do que aquelas que os pais compravam. Mas eles não conseguem comprar o abraço do pai, da mãe, o beijo do pai, da mãe, a presença do pai, da mãe. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Ele falou assim: olha, vocês trabalham por mim, mas vocês não têm anseio de estar perto de mim. Então, a perda do primeiro amor nem sempre afeta o envolvimento na obra. Porque Jesus começa, falou assim: conheço as tuas obras, o seu trabalho, a sua perseverança. Nem sempre a perda do primeiro amor representa um desânimo, quer dizer, eu conheço, vejo que vocês têm suportado os sofrimentos e vocês têm perseverado. Mas a perda do primeiro amor é apenas uma coisa: pecado. Por isso que ele diz assim: lembre-se de onde caiu e arrependa-se. A gente fica pensando, então, não ter o primeiro amor é estar em pecado, porque ele fala assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se. A gente só se arrepende daquilo que é pecado. Eu não vou me arrepender daquilo que não é pecado. E Deus está dizendo: arrependa-se, pratique as primeiras obras. Eu não quero que vocês façam o que vocês fazem por hábito, por rotina, apenas por senso de responsabilidade, ou por qualquer outro motivo, por medo de ir para o inferno, ou por qualquer coisa. Eu quero que vocês façam por amor. 1 Coríntios 13, posso dar o meu corpo para ser queimado, vender os meus bens, dar aos pobres, dar tudo que eu tenho. Se não tiver amor, não tem sentido. É essa palavra de Deus para nós. Mas o Senhor, Ele apresenta esse caminho de volta. Ele apresenta o caminho da restauração, porque Ele disse assim: contra vocês eu estou isso, vocês perderam o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as primeiras obras. Ele mostra o caminho, o que a gente tem que fazer. Se perdemos esse primeiro amor, o que eu tenho que fazer? Lembrar, arrepender e recomeçar. Lembre-se de onde caiu, é tomar consciência. E a ideia aqui é: como era o seu início da caminhada na fé? Lá quando você se converteu, como era? Como foi? E eu estava diante desse texto e realmente eu comecei, me lembrei de como era a minha fé. O fervor que tinha em meu coração. Como eu perdia o sono porque eu queria orar. Que eu queria ler a palavra de Deus. Do tempo que eu não queria comer porque eu entendia que eu precisava jejuar. E o Senhor disse para mim: está vendo? Lembre-se como era antes. As vigílias que você participava,
os grupos de oração que você ia, as manhãs de consagração que você sempre estava, as noites. Mas não para por aí. Porque o caminho de volta não é só lembrar como era antes. Talvez você também se lembre. Se você não passou por isso, por esse momento, eu desejo do fundo do meu coração que você experimente, que você busque isso. Porque não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que você desejar Deus, estar na presença de Deus. Então eu me arrependo. Porque Deus fala assim, arrependa-se. Não basta sentir saudade de como era. Não basta falar assim, nossa, como era bom naquela época. Como naquela época a gente glorificava. Como era bom, o culto acontecia, a gente não queria ir embora. Mas ele disse, arrependa-se. Não basta sentir tristeza, tem que ter mudança. Tem que pedir perdão. Senhor, perdoa, porque eu perdi o primeiro amor. Me perdoa, Senhor, porque eu não tenho mais isso. Esse é o caminho de volta, é assim que Deus vai nos restaurar. E Deus está dizendo, eu não quero só o seu serviço, eu não quero só o seu trabalho, eu não quero só o seu empenho, o seu envolvimento, eu quero o seu coração, queimando pela minha presença, ansiando pela minha presença. Então nós vamos buscar o renovo de Deus para as nossas vidas. Porque aí vai fazer mais sentido. Vai ser mais prazeroso estar na presença de Deus e trabalhar na obra de Deus. Que o Senhor nos chama, igreja, para voltarmos ao primeiro amor. O Senhor nos chama para sair da mesmice, do automático, e realmente que o nosso coração seja tomado por esse anseio. A quem tenho eu no céu, além de ti? E quem há na terra, e que eu anseie mais, senão ao Senhor. O Senhor quer isso de mim. O Senhor quer isso de nós. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se. Ele continua. E pratique as primeiras obras. É o recomeçar. Porque ninguém que se arrepende fica fazendo as mesmas coisas. Quem se arrepende muda. Quem se arrepende faz diferente. Ele diz, pratique as primeiras obras. Eu quero que você faça o que você faz. Que você seja envolvido na obra, que você seja perseverante nas tribulações, que você tenha entendimento, que você tenha discernimento, mas eu quero que o seu coração seja como aquele coração lá do início. E se você não passou por isso, que você passe, e você fale, Senhor, me mostre, eu quero viver esse primeiro amor.